A dieta espiritual. Um programa para eliminar a negatividade e tudo que sobrecarrega a sua vida. Capítulo 8. Ira e ódio. Luísa sempre teve muitos problemas por causa de seu gênio forte. Ela sente dificuldade para se controlar e, quando é atacada ou se sente vítima de uma injustiça, reage imediatamente, sem parar para refletir. Seus acessos de raiva já a fizeram perder vários namorados e empregos. Depois de diversos episódios assim, conversando com a mãe, ela percebeu que muitas de suas reações eram desproporcionais e teve vontade de poder voltar no tempo para conter as explosões que tanto a prejudicaram. No entanto, o campo de batalha de Luísa é dentro de sua cabeça e seu desafio é conter o próximo acesso de fúria. Uma panela de pressão prestes a explodir. Já na antiguidade, os pensadores investigavam um dos sentimentos mais negativos do ser humano, a ira. Aristóteles dizia que a ira é o desejo de retribuir o mal recebido a quem o causou. Séculos depois, Sêneca escreveu o livro Sobre a Ira, no qual afirma que esse sentimento é temerário por ser sombrio, desenfreado e por poder prejudicar o outro, e compara seus efeitos com os da loucura. Para o filósofo romano, a ira não possui virtudes, destrói cidades, mata pessoas, arruína nações. Ela não nasce apenas da ofensa, como dizia Aristóteles, mas da possibilidade de que a ofensa aconteça. Sêneca ensina que convém sufocar o sentimento, reprimi-lo, não se deixar dominar por ele. Entre as definições atuais sobre a ira, encontramos a da filósofa Begonha Roman, que a considera um sentimento negativo reativo. A diferença entre ficar irritado e irado é que a segunda hipótese é um acúmulo de pequenas irritações que acabam explodindo. Para Roman, a ira pode se comportar como uma panela de pressão que está a ponto de explodir e vai atingir quem estiver por perto. Já para o Dalai Lama, a ira nasce do medo, que, por sua vez, nasce de um sentimento de fraqueza ou inferioridade. Se você é corajoso ou determinado, sentirá pouco medo e, consequentemente, ficará menos frustrado e zangado. O especialista em budismo Robert Thurman publicou um livro chamado Ira, em que fala sobre esse pecado capital. Nele destaca que hoje, no Ocidente, a ira é considerada parte inevitável da vida. No entanto, podemos canalizar essa emoção tão prejudicial de modo criativo para resolver os conflitos em vez de piorá-los. Ferramentas para dominar a ira. Aprender a relaxar. Técnicas de relaxamento e respiração podem reduzir a agitação física causada pela ira. Quando o indivíduo se acalma e espera um instante antes de reagir, ele se torna mais dono da situação e passa a enxergá-la com mais imparcialidade. Utilizar o corpo. É possível expressar sua raiva e liberá-la de maneira inofensiva. Quando estiver só, pergunte-se o que gostaria de fazer para descarregar a raiva. Talvez você sinta vontade de gritar, reclamar, socar uma almofada, correr alguns quilômetros, etc. Expressar-se de modo assertivo. Quando expressamos nosso ponto de vista e nossos sentimentos, estamos realizando uma importante descarga, pois afirmamos e assumimos nossos sentimentos, sem deixar de levar em conta o outro lado. Distanciar-se. Diante de uma situação que lhe provoque uma forte ira, distanciar-se pode ser uma tática útil. Sair para passear, pedir um tempo para que os ânimos se acalmem, etc. Usar a palavra. Podemos pedir que um amigo ouça nosso desabafo. Basta avisarmos que só precisamos ser ouvidos e que é melhor não emitir nenhuma opinião. Cristina Llagostera. O ódio latente. Alice Miller foi uma psicóloga especializada nos efeitos dos maus-tratos. Autora do livro El origen del odio,
A origem do ódio. Ela explica que o ódio é capaz de nos envenenar se for inconsciente e estiver voltado para pessoas que não aquelas que de fato odiamos. Miller está se referindo, acima de tudo, aos perigos do ódio latente, um ódio perigoso por ser transferível. O perigo é que, quando isso acontece, ele pode não ser dirigido a quem o causou, mas a um bode expiatório. Talvez eu odeie imigrantes porque não posso racionalizar que meus pais me maltratavam na infância, me deixando chorar por horas quando eu era bebê, sem nunca me olhar com carinho. Por isso sofro de um ódio latente que pode me acompanhar a vida toda e me causar diversos transtornos psíquicos. O circuito da ira. 2 exemplos do cinema. Em 1980, o diretor Martin Scorsese retratou o boxeador Jake LaMotta em Touro Indomável. LaMotta é um jovem que treina com o irmão Joey, que também é seu agente. O sonho de LaMotta é se tornar campeão dos pesos pesados, mas ele é paranoico e violento e descarrega a agressividade tanto dentro quanto fora do ringue. Seu irmão e sua esposa são 2 das vítimas de sua personalidade. Esta cena mostra como o medo, a desconfiança ou o ciúme podem nos provocar um sentimento como a ira e nos fazer perder o controle. Após falar com o irmão sobre um incidente ocorrido em um clube noturno, Jake começa a suspeitar de que a esposa o traiu com outros homens, inclusive o próprio irmão. Este é o diálogo que travam. Jake: onde você estava? Vicky responde: na casa da minha irmã. Aonde você foi depois? Ao cinema. Foi ver o quê? O pai da noiva. Por que não me contou o que aconteceu no clube? Contar o quê? Você sabe. Por que não me contou? Por que não? Do que está falando? Jake diz: você transou com meu irmão? Vicky responde: me solte, seu porco nojento. Transou? Não! Ela se tranca no banheiro para fugir dele. Abra a porta! Jake diz. Vá embora! Vicky responde. Eu quero conversar. Você enlouqueceu, diz Vicky. Por que você transou com o Joey? Insiste Jake. Vá embora! Abra! Não! Afirma Vicky. No fim, Jake derruba a porta e ameaça a esposa, que acaba confessando falsamente que dormiu com Joey e vários outros homens. Consciente de que o marido está perdendo a cabeça, em vez de negar as acusações, ela o insufla, dá detalhes e Jake entra em ebulição, vai atrás do irmão e dá uma surra nele. Outro filme memorável que retrata a ira é Um Dia de Fúria, de Joel Schumacher. Nele, Bill Foster, um homem comum e cidadão exemplar, se vê sufocado pelo calor e pelo colapso do trânsito e de repente perde a cabeça, rebela-se e torna-se violento e destrutivo contra tudo a seu redor. A ira também pode surgir quando chegamos ao limite e nos sentimos incapazes de continuar do mesmo jeito. No entanto, antes de sermos dominados por essa emoção e fazermos coisas das quais vamos nos arrepender por muito tempo, é importante identificá-la e, a partir disso, evitar dizer ou fazer qualquer coisa no calor do momento. Em vez disso, devemos nos calar e, se necessário, nos isolar até que a fúria nos abandone e voltemos a raciocinar. Só assim deixaremos de ser nossos piores inimigos. Cardápio contra a ira e o ódio. Objetivo da semana. Número 1. Evite exteriorizar a raiva sem um bom motivo. Número 2. Caso você se sinta dominado pela ira, não fale. Em vez disso, ponha em prática o provérbio japonês: o que você tiver que dizer, diga amanhã. Número 3. Caso discorde de algo, não levante a voz e permita que o outro expresse seus argumentos para chegar a um entendimento. Número 4. Antes de odiar alguém, procure identificar o que nessa pessoa funciona como um espelho para você, pois, quando ficamos incomodados com os defeitos dos outros, é porque nós mesmos os temos.